a gente vai então para a parte da criação, tá? Que é nosso terceiro ponto. Então, na parte da criação, eu sempre gosto de, tendo feito lá atrás aquelas pesquisas, colocar um apanhado, assim, bem maior do que a gente precisa. Vamos supor que eu tenha um direcionamento de que eu vou precisar ali de 5 calças na minha coleção, ou 10 calças. Eu gosto de criar livremente, né? 3 vezes mais, às vezes, o número de modelos que se precisa. E aí eu consigo, depois de, né, ter feito toda essa criação, enfim, seja por desenho técnico, rascunho, seja por captação de imagem, né, de referências, depois feito isso, a gente entra então do nosso no nosso quinto ponto, que são as definições. Isso, né, para quem trabalha sozinha, vai ser feito sozinha. Eu sempre gosto de orientar que isso seja feito com alguma cliente ou com alguém que tu confia, que entenda também da tua marca, porque tomar essas decisões às vezes é muito difícil, porque a gente gosta daquilo que a gente criou, então fica difícil decidir, né? Para quem já tem uma empresa um pouco maior, que tem pessoal de venda, ou enfim, de atendimento direto ao consumidor, pode também participar desse momento, onde então são feitas as escolhas, as definições de qual de fato vai ser o produto que, né, daquelas 30 lá calças, quais vão ser as 10 que eu vou realmente acreditar. E aí eu volto a falar sobre a questão do posicionamento da marca. Nesse momento, a gente tem que estar muito pensando de qual é o DNA, né, para quem que eu tô fazendo aquele produto, para não se deixar levar também por um desejo, por gosto pessoal e tudo mais, tá? Bom, feito essas definições, vão ser definidos então também os insumos da peça, matéria-prima, aviamento, e aí eu tenho então tudo completo, todas as informações completas para chegar na parte da ficha técnica. Bom, a parte da ficha técnica é super importante que ela seja muito bem detalhada. Ela é o canal de informação com quem vai desenvolver o nosso produto, seja a fábrica, a modelista, a facção. Então, não dá para ficar na base da expectativa, tá? Muitas marcas, já ouvi isso muito, marcas que trabalham só com imagem, com referência, a margem de erro é muito maior, porque fica muito contando com o que tu imaginou para o produto e aí a pessoa que vai desenvolver imagina uma coisa diferente. Então, é um termo aquilo ali. A ficha técnica tem que ter muita responsabilidade, né? Às vezes dá aquela preguiça, porque são muitas peças, a gente acaba assim matando algumas etapas, mas isso vai impactar diretamente depois, quando a gente pegar a peça na primeira vez e aí a peça não tá de acordo, e daí isso dá retrabalho, prova 2, 3 vezes, e aí isso vai aumentando o tempo de produção, né? E a gente perde, enfim, tempo e dinheiro com tudo isso. Bom, feita a parte da ficha técnica, a gente vai para o nosso, então, 8º ponto, que é a parte de passagem de desenho, né? Muitas vezes a gente não leva isso tão a sério também. O que eu chamo de passagem de desenho é quando a gente entrega isso oficialmente para quem vai desenvolver. Sempre que isso puder ser presencial, é incrivelmente melhor, porque no momento que a gente está explicando a peça para quem vai desenvolver, a gente já tira as dúvidas daquela pessoa, a gente já mede o corpo, a gente já, né, esclarece tudo sem antes ter feito qualquer prova. Muitas vezes isso não é possível, porque a fábrica, né, é longe, é em outra cidade, então que pelo menos seja feito uma reunião por telefone ou por videoconferência, enfim, para que realmente todas as dúvidas sejam tiradas antes mesmo da peça ser feita, tá? Bom, daí então tem o tempo, né, de produção e a gente espera a primeira prova. Gente, eu venho recebendo muita reclamação de muitas empresas que tem muita dificuldade de fazer esse momento. E esse momento também, muitas vezes, e eu até tenho informações de grandes empresas que não levam a sério esse momento da prova. Como eu disse, é tempo perdido, né? É a gente fazendo retrabalhos de algo que pode ser resolvido, né, numa primeira vez ou numa segunda vez. Essa é a meta, no máximo uma peça ser vista 2 vezes, né? A primeira para alterar tudo e a segunda para revisar e dar ok para produção. Né? Então, esse momento, existe toda uma manualização, um passo a passo, né? Existe toda uma técnica para se fazer, não é simplesmente olhar, sair alfinetando, repuxa daqui, repuxa dali, né? Então, tem que ser levado muito a sério. Bom, esses são os principais passos, né, para o desenvolvimento de uma coleção. No momento que a gente dá piloto ok, como a gente chama, essa peça vai para produção e aí depois revisão, estoque, enfim, e pronta para venda.